começar com uma segunda parte, né, do contexto controle de qualidade na indústria 4.0. O meu nome é Roger Silveira, eu faço parte do time de suporte técnico da IFM Brasil. Eu sou especialista em visão e identificação. Mas qualquer outra dúvida sobre qualquer outro assunto, vocês podem endereçar a mim aqui e a gente busca a melhor alternativa aí para atender vocês. Hoje a gente vai falar sobre especificamente um produto que é uma novidade no nosso portfólio. Esse produto ele acaba tendo uma relação direta com o controle de qualidade, né? Aqui nós temos algumas informações para quem não conhece a IFM, né? Ou gostaria de conhecer um pouco melhor. É uma empresa alemã, foi fundada em 1969, tem 7.000 funcionários distribuídos em 85 países, e são dois sócios, né, que é o Sr. Michael Mahofer e o Sr. Martin Buck. Muito bem. A IFM atua em quais indústrias, né? A IFM atua diretamente com fabricantes de máquinas, né? Temos produtos direcionados para a indústria automotiva, alimentos e bebidas, indústria siderúrgica também, energia renovável, produtos específicos para máquinas de embalagem e uma linha específica para máquinas móveis. Quando a gente fala máquinas móveis, a gente pode considerar desde AGVs, né? Assim como máquinas que têm aquelas capacidades de trabalhar fora do ambiente industrial, né? São as máquinas off-road, né? Muito usado em mineração, por exemplo, né? Ou tratamento de lixo, tratamento de neve, né? Não é uma realidade muito conhecida por nós aqui, mas no mundo aí tem bastante aplicações. Muito bem. Entrando aqui no nosso sensor, eu gostaria de mostrar para vocês o funcionamento dele. Ele é um sensor óptico, que ele emite um laser, né? E ao mesmo tempo ele trabalha por triangulação. Então aqui nessa representação que vocês estão vendo à direita aqui do slide, a gente pode observar que ele cria aqui um triângulo, né? Ele forma aqui um triângulo de laser. Esse triângulo é o que ele vai ler, essa é a região de leitura. E esse sensor de contorno, a gente chama também de profiler, né? Um nome internacional aí do produto, porque ele faz a avaliação justamente deste contorno, esse perfil da peça aqui. E aqui eu consigo identificar a altura, ou seja, a distância que eu tenho aqui do meu sensor até o objeto, e também a relação de todos esses pontos que eu tenho em cada uma das geometrias que eu tenho aqui. Muito bem. Então eu tenho um campo de visão, que a gente chama essa região aqui, esses 90 milímetros, quando eu estou com uma distância de 300 milímetros do objeto, né? Eu posso trabalhar até essa distância de 150 milímetros, então eu tenho esse campo de visão onde vocês estão percebendo aqui um cinza mais escuro. Então eu posso trabalhar de 300 a 150 milímetros. Conforme eu tenho essa variação, o que acaba acontecendo é que o campo de visão ele muda, né? Então, conforme eu vou subindo, o campo de visão reduz aqui para 45 milímetros. Muito bem, vamos seguir em frente. Quais são as vantagens desse sensor? Bom, esse sensor ele tem um perfil muito interessante em aplicações
de inspeção de objetos, de montagem, de validação, né? Ele é muito mais confiável do que um sensor óptico, né? Se eu colocar um sensor de laser que mede distância para detectar a presença de um objeto numa montagem, esse sensor ele não correlaciona essa medição com nenhuma outra parte do objeto, ele só vai saber a distância entre ele e o objeto. Com o profiler, ou o nosso sensor de contorno, como vocês preferirem, nós temos a possibilidade de relacionar, né? Isso remete um pouco a um sistema de visão, né? Porque o sistema de visão ele também consegue perceber outras características da peça, não só aquela que a gente quer pegar, né? Então, se a peça se movimentou dentro da imagem, a gente tem condições de perceber. Então, acho que esse é um grande diferencial em relação ao sensor, que é colocação em funcionamento de uma forma rápida, né? Eu posso energizar o sensor com alimentação padrão, 24 volts, e através dos botões eu consigo fazer uma configuração em pouco tempo, né? Ele possui uma tecnologia bem robusta, então eu não consigo depender de muitas precisões mecânicas, né? Eu posso alterar a distância na vertical que ele consegue manter a capacidade de medição dele. Um sensor de posição, isso seria inviável, né? Ele daria uma medição errada. E num sistema de visão, eu estaria alterando o ponto focal da minha imagem. Outra característica interessante, também relacionada à tecnologia que ele usa, é que ambientes com variação de iluminação, né? Eu tenho o meu ambiente industrial, mas existem variações de luminosidade. A luz do dia acaba interferindo lá no meu processo e isso acaba sendo muito danoso para vários sistemas de visão. Tanto é que alguns a gente precisa enclausurar, né? Cria lá um fechamento em volta do sensor de visão para justamente inibir a ação de iluminação externa. Esse sensor aqui, a gente não vai ter esse problema. Então, acaba sendo também mais fácil de colocar ele para funcionar. E como a grande maioria dos produtos da IFM, a gente já conta também com o IO-Link. O IO-Link é um protocolo de comunicação entre sensores e gateways, né? Ou módulos de campo, como vocês preferirem, onde a gente tem um nível de diagnóstico muito maior com qualquer sensor, né, de posição, de processo, e com o nosso sensor de contorno não vai ser diferente. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o IO-Link, nós temos uma série de vídeos e webinars no YouTube, no canal da IFM. Caso vocês tenham alguma dificuldade, pode entrar em contato aqui, que eu disponibilizo o material para vocês. Ok? Seguindo adiante, então aqui é onde esse sensor é aplicado, né? Aqui vocês podem observar que o sensor está emitindo laser sobre o rolamento, né? E essa aqui seria uma visão do perfil do rolamento aonde está essa linha vermelha. Essa linha vermelha é o ponto de medição. Então aqui a linha vermelha está contornando, né, a posição do rolamento e esse perfil foi ensinado para o sensor. Ele aprendeu a posição de cada um dos pontos e quando eu viro o rolamento, essa característica não se repete. E por isso ele consegue identificar se é um sistema que foi aprovado ou é um sistema que foi reprovado. Então aqui para a gente conseguir identificar diferenças de características como diâmetro interno, diâmetro externo, variação da capa do rolamento, né? Eu tenho um rolamento que ele não tem a capa ou um rolamento que tem a capa. Tudo isso a gente consegue perceber com esse sensor.
Outro tipo de aplicação é quando eu tenho algum tipo de montagem, né? Eu preciso garantir que o parafuso foi montado até o final. E aqui a gente está percebendo que ele foi montado, e aqui eu percebo que o parafuso não foi até o fim. Então, com isso eu tenho uma distorção na altura do perfil. E aí eu já consigo perceber essa diferença usando o sensor, e ele já nos indica que foi reprovado. Outra característica também é a fenda, né? Eu tenho aqui uma peça com a fenda montada, e aqui eu tenho a peça com a fenda aparente, né? Então, o perfil, vocês podem observar que ele acaba mudando, tanto com essa parte côncava aqui, né, da montagem, como também na distância, né? O comprimento aqui da peça ele acaba sendo alterado porque ela não foi inserida totalmente, né? Então, isso torna muito claro para o sensor que onde é que está o erro aqui, né? O que faltou. Seguindo em frente, então. Aqui é mais uma dica, né? Para quando vocês utilizarem o sensor, seria uma boa prática em relação à inspeção. É importante que ele fique sempre vertical e perpendicular ao objeto, né? Então aqui eu tenho a linha de laser perpendicular. Então se eu observar na parte de cima o meu produto aqui, que é esse objeto azul, a linha está sobre ele e a linha de baixo ela está na mesma posição, né? Diferente desse caso aqui, ó, que o sensor ele está inclinado, então eu vou ter uma região onde eu projeto a linha sobre o objeto azul, mas sobre o fundo ele vai estar distante, ó. Então isso daqui torna a avaliação do sensor mais difícil, e aí a gente está correndo o risco de ter algum erro, né? Ou não estar utilizando todo o potencial do produto. E nessa parte de cima aqui é a relação no outro eixo, né? Se eu não tiver com o produto todo dentro do campo de visão, eu posso ter algum problema aqui na hora de avaliar esse produto aqui, né? Aqui é uma outra dica, né? Temos diversos acessórios para facilitar aí a instalação e a montagem do sensor, porque depois que você adquire o sensor, vai montar e aí falta uma fixação. Ele já vem com furações aqui, ele tem 2 furos aqui para você fazer a fixação, mas eu vejo que é tão simples utilizar esse conceito de fixação que a FM tem, aonde você, com um único parafuso, você permite diversos movimentos aqui com o sensor, né? E se for avaliar aqui a questão de custo-benefício, não vale a pena construir o acessório ou mandar construir. Vocês vão ver que o custo vale muito a pena, né? Esse manípulo laranja aqui, eu recomendo apenas quando você vai fazer algum teste em bancada ou algum protótipo, né, um piloto, que daí fica mais fácil de ajustar. Se você vai já deixar no ambiente fabril, ele dá a ideia de que isso pode ser alterável, né? Então, o ideal é sempre deixar com o parafuso e até colocar algum tipo de marcação no parafuso para que ninguém altere isso, né? Depois que essa posição foi ajustada, se você alterar, você vai precisar reconfigurar o sensor novamente, certo? E aqui nós temos alguns modelos de cabo, né? Para fazer tanto a comunicação como a alimentação do sensor. Eu já vou entrar aqui na troca de sinais, mas eu tenho aqui alguns cabos para conexão no Master IO-Link ou no módulo IO-Link. E aqui alguns cabos que a gente pode interligar diretamente nos bornes, né? Se eu vou fazer uma troca de sinais aí via sinal discreto. Como que eu consigo visualizar a atribuição de pinos, né? O que esse sensor oferece
em termos de sinais discretos. Eu posso fazer aqui a alimentação do sensor com 24 volts, então eu vou usar o padrão, né, que seria o fio marrom e o fio azul. Eu tenho daí uma saída no fio branco e uma saída no fio preto. E o fio cinza, que seria o quinto pino, ele serve como entrada digital. Essa entrada digital ela é utilizada para o acionamento do trigger, que a gente chama. O trigger é nada mais que um sensor ou um sinal, né, de um PLC ou de um robô, para dizer o seguinte: a partir nesse instante eu quero fazer uma avaliação com o sensor. Então eu consigo garantir que o meu produto está na posição correta. A outra forma de utilizar o sensor é um sistema contínuo, de trigger contínuo, né, onde ele vai gerenciar o tempo de inspeção e ele fica disparando o trigger automaticamente, né? Dependendo do tipo de aplicação, o sistema contínuo ele não serve, porque quando a peça estiver em movimento, você pode, né, com certeza, inspecionar regiões que não foram treinadas. E aí vai te dar uma sequência de falhas, né, muito grande. Bom, a área máxima de leitura, eu havia comentado aqui anteriormente, é aqui, ó. Eu tenho a uma distância de 300 milímetros, eu tenho 90 em campo de visão, e a uma distância de 150 milímetros, eu tenho uma distância de 45. A precisão desse sensor é de meio milímetro. Eu consigo identificar falhas de 500 microns, né? Ou 0,5 milímetros. Essa atribuição de pinos aqui, ela é bem simples. Caso você for utilizar ele numa situação com a comunicação via IO-Link, você pode utilizar apenas 3 pinos, né? A alimentação e o sinal aqui, o fio preto, que é onde o IO-Link comunica. Aí os outros dois sinais aqui, eles acabam sendo desconsiderados, né? Muito bem. Então aqui tem a nossa interface de comunicação. Como que funciona? Caso eu queira visualizar o perfil no gráfico do que eu treinei no sensor, eu posso fazer o uso do Master IO-Link, né? Aqui eu tenho um modelo de remota de campo que trafega IO-Link aqui entre o sensor e ele. E aqui eu também consigo ter uma conexão Ethernet TCP/IP. Então eu conecto nessa porta que a gente chama de porta IoT no nosso computador, né? E aqui a gente tem uma conexão. Eu posso conectar em qualquer uma das portas com a IO-Link e conectar no sensor. Essa comunicação ela vai se dar através desses dois protocolos, né? O IO-Link até o master e a partir do master vai ser através da Ethernet. Caso vocês queiram utilizar esse sensor aqui comunicando através do IO-Link para uma Field Bus, uma rede com PLC ou com robô, por exemplo, você pode utilizar essas conexões superiores aqui, onde você consegue receber a informação, né? Toda a informação de diagnóstico da porta, diagnóstico e parâmetros do sensor, certo? Acho que alguma dúvida, pessoal, vocês podem colocar lá na parte de perguntas, tá?
Muito bem. Eu vou mostrar para vocês o funcionamento desse software aqui numa aplicação um pouquinho mais para frente. Então, esse software aqui, ele é o chamado Vision Assistant. A versão do software para que vocês consigam fazer essa visualização é a versão 2.1.17 ou versões superiores, né? Esse software ele não tem custo, ele está disponível nesse link aqui. Caso vocês tenham alguma dificuldade de baixar ele, pode entrar em contato com o time da IFM, que eles vão auxiliar vocês. Ou pode solicitar também no meu e-mail, tá? Que a gente disponibiliza o link. Ah, sim. Eu tenho uma pergunta aqui a respeito dos protocolos de comunicação, né, para esse dispositivo aqui, o Master I/O Link, né? O sensor ele vai comunicar em I/O Link, então ele pode comunicar com qualquer master disponível que tenha comunicação I/O Link. O nosso Master I/O Link ele pode comunicar em Ethernet IP, em Profinet I/O, Modbus e EtherCAT. Aí tem que definir qual que é o protocolo que você vai usar no momento da solicitação do orçamento, tá? Porque é um produto diferente para cada protocolo. E aí nós temos diversas opções com números de porta diferentes, graus de proteção específicos, né, para o ambiente food, para o ambiente industrial. E também a questão de campo ou painel. Eu posso também ter um outro modelo que eu posso colocar dentro do painel. Se vocês têm mais dúvidas a respeito do I/O-Link, é só colocar aí nos comentários, nas perguntas, que a gente pode direcionar o material para vocês, tá? Bom, aqui em relação à apresentação eu cheguei ao final, eu vou mostrar agora mais a parte prática para vocês, né? Vou mostrar aqui o Vision Assistant funcionando e o nosso sensor identificando uma aplicação. Tem uma dúvida aqui, se é possível utilizar ao mesmo tempo a porta que monitora via PLC e uma avaliação com Vision Assistant. Sim, é possível sim. No momento em que o sensor está avaliando, ele já está disponibilizando as informações, tanto via a porta IoT do Master I/O Link, como a parte de Field Bus também, né? O que esse sensor aqui ele está nos mostrando nesse gráfico? Eu vou habilitar a webcam aqui. Caso vocês não estejam visualizando a webcam, eu tenho uma aplicação aqui onde eu tenho uma caixa de algumas ferramentas, né? É uma chave, nesse caso aqui, de fenda. E essa chave aqui ela tem 2,5 milímetros. É um kit de chaves. Nesse kit aqui, vocês podem, creio que vocês estão conseguindo ver aí já, né, a imagem. Tenho mais uma dúvida aqui. Esse sensor, ele não permite que você crie receitas. Ele permite apenas que você dê um TIT, né? Esse TIT é o que? É a peça sem defeito, seria a condição ideal, a condição aprovada, e aí você pode enviar um sinal através do I/O Link, enviar um sinal através da comunicação do CLP ou do robô, tanto faz, para que ele aprenda. E uma vez que ele aprendeu, você pode passar as outras peças, né, para fazer a avaliação.
Nesse caso aqui, a gente está com o gráfico aqui, ele está fazendo a demonstração do sistema. Então, eu tenho as linhas brancas e a linha verde, certo? Como que funciona? Nessa etapa, eu estou fazendo o monitoramento e eu vou entrar aqui na parte de configuração. Então, eu tenho essa região aqui que a gente chama de ROI, que é a região de interesse dentro do nosso campo de visão. Então, aqui está o campo de visão, eu estou pegando todas essas informações, mas o que eu realmente estou interessado é nessa região aqui, né? Como que a gente consegue identificar essa região? Através aqui da webcam, eu acho que vocês vão conseguir perceber uma marca verde, certo? Essa marca verde, ela está relacionada justamente com essa região aqui. Então, sempre que eu altero essa região, a marca verde lá está indicando qual que é a região que eu estou avaliando, né? Se eu estiver avaliando fora do produto, fica bem nítido que a gente está com a configuração inadequada, certo? Então, eu vou posicionar aqui essa região e eu vou fazer aqui o Save Reference Profile. Ele vai salvar o perfil, né, do produto ok, né, da minha peça correta. E aqui vocês conseguem perceber que eu estou com uma comparação de 97%, uma pequena variação de 96%, 97%. O que acontece? Se eu remover o produto, obviamente vocês vão perceber aqui que agora a linha verde, que é o padrão, né, ela está aqui, só que a linha branca ela desapareceu, né? Então eu estou identificando aqui que não existe nada nessa posição. Caso eu coloque um outro produto, vocês vão perceber aqui existe uma diferença. Ó, aqui o produto, além dele ser mais largo, né, o diâmetro é maior, eu também tenho uma altura maior, porque o diâmetro vai refletir em todos os lados, né? E aí o meu percentual de comparação caiu para 70%, 68%. E dessa forma que o sensor funciona. Esse percentual de comparação aqui é o que habilita a saída digital dele. Então, se você não quer utilizar ele com o Vision Assistant, não é necessário. Se você não quer utilizar usando o link, também não é necessário. Você pode usar apenas as saídas de comutação. E isso torna muito simples, né, a utilização do sensor. É somente o TIT e ajustar esse ponto aqui de threshold, né? Se eu volto com o produto correto, né, com o diâmetro correto e a posição correta, eu já tenho aqui um percentual de 93%. Aí aqui embaixo eu posso ajustar o threshold, né? Então tudo que for acima de 90 eu vou considerar aprovado. Então aqui eu posso inclusive zerar as estatísticas, né? E o sensor vai começar a me mostrar o sinal de switch point, né? Saída digital, como aprovado. Eu tenho aqui também uma informação de aprovação, o percentual de aprovação em relação ao threshold e o número de peças que foram aprovadas, né? Caso ocorra alguma variação, eu vou forçar aqui a chave um pouco para cima aqui, aí vocês vão conseguir perceber que o nosso percentual vai cair, ó, drasticamente. Então, é um sensor muito sensível, ele tem uma capacidade de identificação muito precisa também, e a variação de luz ambiente não interfere nele. Então, você pode montar ele em qualquer bancada de inspeção,
qualquer ponto de verificação, né, que ele vai auxiliar vocês bastante. Tem mais uma pergunta aqui. Então, ele acaba não interferindo a luz ambiente. Pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é isso. Eu fico agora no aguardo aqui por perguntas, né? A gente já respondeu algumas. Se vocês querem discutir sobre alguma aplicação, fiquem à vontade. Eu vou deixar aqui também no nosso bate-papo o meu e-mail, né? Para aqueles que entraram depois, eu acho que não receberam aqui. E eu agradeço a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. E fica aqui a nossa oportunidade aí para outros webinars, outros encontros no futuro. Muito obrigado aí, um bom dia para vocês.